Olá, olá! Então nós vamos aprender a fazer a nossa refeição Herbalife de algumas maneiras, através das nossas saquetas, tá? Então as nossas saquetas ou os nossos sachês que nós recebemos são equivalentes a uma refeição. Cris, mas é um pó que está aqui dentro. Sim, aqui tem tudo aquilo que o corpo precisa. A única coisa que nós precisamos de fazer é descobrir as várias receitas que nós podemos utilizar. Então, no futuro, este pó vai estar assim, num pote, tá? Que é considerado o nosso pó nutricional Herbalife. A partir daí nós vamos fazer várias receitas. A primeira delas vai ser em forma de panqueca, que também a mesma receita pode ser bolo de caneca ou um muffin mesmo, vários muffinzinhos, tá? Então eu já bati aqui um ovo, já coloquei o equivalente aqui à minha saqueta, ao meu sachê dentro deste recipiente, então o meu pó nutricional Herbalife, e no futuro vocês vão conhecer um substituto do leite, que também é um substituto de farinha, tá? Mas neste momento, só com o nosso pó nutricional, eu vou utilizar farelo de aveia, tá? 1,5 colher de sopa. Então, aqui, já nesta minha mistura, aquilo que eu vou fazer é já juntar o meu pó nutricional. Tá, ótimo. E o importante sempre é entender que o nosso cérebro demora 15 minutos a processar a informação que nós comemos. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender é que não é só aquilo que nós colocamos dentro do nosso organismo durante a nossa refeição que importa para nós ficarmos saciados. É todo o mecanismo que está ao redor da refeição. Desde comer devagar, mastigar bastante. Porquê? Se na nossa informação, desde que nós colocamos um alimento à boca, o nosso cérebro demora 15 minutos a atingir essa informação, então eu tenho que dar tempo ao meu corpo para ele processar que ele está a comer. Porque se eu comer em 5, 10 minutos, aquilo que vai acontecer é que o meu corpo vai pedir mais comida. Sim, mais comida. Olha só. Ficou assim. Eu já liguei aqui o meu grill. Pode ser feito numa frigideira, pode ser feito através de micro-ondas, numa sanduicheira, ou no meu caso eu vou colocar aqui no grill. Pode ser feito assim, tá? Vou colocar 1 colherzinha de fermento em pó. Mastigar muitos alimentos também é muito importante. Cris, mas e se eu beber, só beber? A gente deve tentar mastigar também bastante. Vou colocar só um pouquinho de água. Só pingar, tá? Se calhar devia ter colocado antes do fermento, mas dá sempre tudo certo. Em que é que eu posso personalizar também? Colocando um pouco de canela. Poderia ter misturado, em vez deste pedacinho de água, poderia ter colocado um pouquinho de suco, um pouquinho de laranja espremida, poderia. Posso também personalizar com uma raspa de limão ou raspa de laranja? Posso. Posso colocar aqui meia colher de coco ralado? Posso, tá? Mas o ideal é que conheçam o verdadeiro sabor do pó nutricional. Vamos colocar? Como eu vou fazer várias receitas, enquanto eu faço as outras, a nossa panqueca vai estar a ficar pronta. Espalhar. Viram que ela não ficou líquida? Isso. Ela vai ficar no formato que vocês quiserem. Pode até ser várias. Imagina que eu coloco várias pequenas. Posso? Posso, claro. Tá? Tipo em forma de biscoitinho? Posso. Nós temos sabor salgado e sabor doce, o pó nutricional. O salgado, normalmente nós chamamos de sopa. Ok? Perfeito. Então, ela vai estar aqui fazendo, enquanto nós passamos para a próxima receita.
Ótimo. A próxima receita que nós vamos utilizar é em forma de iogurte. Já coloquei aqui um iogurte sólido. O segredo dos iogurtes é sempre comparar os rótulos, ver a quantidade de calorias, a quantidade de açúcares utilizados e a quantidade de gordura. É muito importante evitar aqueles iogurtes com pedaços de fruta. Porquê? Porque eles trazem muitos conservantes para conservar aquela fruta. Então acabam por trazer vários químicos no nosso corpo sem necessidade, vários conservantes. Depois nós vamos também evitar cremosidade excessiva. E aqueles iogurtes tipo grego, que são maravilhosos, incríveis. Sim, mas vejam o rótulo. Cuidado quando dizem que eles têm, por exemplo, 150 gramas e o rótulo é só a nível de 100 gramas. Então vocês têm que aumentar 50% aquele valor para saber realmente aquilo que está dentro daquele iogurte. Aqui é uma forma muito fácil de ser feita. Então eu tenho um iogurte e simplesmente eu vou juntar o meu pó nutricional. Muitas vezes este pó nutricional vocês vão ouvir falar de shake, batido, Fórmula 1, tá? Então dependendo do país, tinha que ter posto numa vasilha maior. Vão ter vários nomes, tá? Mas é o nosso pó nutricional. Então, aqui o que é que vai acontecer? Eu vou ficar com uma mousse. Sim, uma mousse. Agora está pronto. Então, esta mousse vai ter a cremosidade que eu quiser. Então, ela pode estar mais espessa. Com licença. Ela pode estar mais espessa, esta mousse. Ou então, eu vou personalizar a textura que eu quero. Ok? Coloquei um pouquinho de água. Mexo. E aqui eu vou personalizar com canela. Todos eles eu posso colocar canela, gengibre, quem sabe até açafrão, chia, um pouquinho de farelo de aveia, mas sempre que eu utilizar chia, por exemplo, eu devo hidratar um pouquinho antes. Como é que se hidrata a chia um pouquinho antes? Muito simples. Eu vou colocar um pouquinho de chia numa vasilha. E vou deixar atuar um pouquinho de água antes. Porquê? Porque a chia, ela é ótima, mas está desidratada. E quando ela entra dentro do nosso corpo, ela vai se hidratar. Então ela vai pegar muita água dentro do nosso corpo, incluindo intestino. Pode também provocar prisão de ventre. Então, o ideal é sempre eu hidratar a chia, ela vai criar como se fosse uma gelatina e aí eu introduzo na minha mousse. O que é que eu posso colocar também aqui? Por exemplo, eu trouxe uma porção de frutos vermelhos. Podem ser congelados, podem ser frescos. Então, vou colocar aqui. No meu caso, eu iria tomar a minha refeição Herbalife desta forma maravilhosa. Mas também, depois de hidratada, eu posso juntar ao meu batido, à minha refeição, englobar, esperar um pouquinho e, se eu quiser, daqui a 30 minutos, ela vai se transformar num pudim de chia proteico. Porquê? A chia vai criar como se fosse uma gelatina. Então eu vou criar uma refeição proteica em forma de pudim de chia. Está combinado? Ótimo. Então esta é uma segunda opção, de várias formas que nós podemos fazer. Outra opção que nós vamos fazer é através do milkshake normal. Então, eu já tenho aqui uma porção de leite vegetal que vocês depois vão poder conhecer que nós temos a substituição do nosso leite tradicional. Aquilo que os nossos rótulos normalmente dizem para misturar com leite é uma questão institucional, tá? Mas aquilo que nós recomendamos é que você faça com bebidas vegetais.
Para quê? Para não ter fermentação excessiva no nosso corpo. Nós sabemos que às vezes a nossa mucosa intestinal, ela acaba por segregar mais mucosa, acaba por ter déficit a nível de vitalidade e saúde por causa de produtos fermentáveis como a lactose. Então aquilo que nós queremos é evitar. Então, se possível, tenha uma bebida vegetal à base de soja ou outra bebida vegetal em sua casa. Nós vamos colocar cerca de 300 ml, entre 250 a 400 ml dessa bebida no liquidificador. Por que essa quantidade ser variável? Tem a ver com a textura que gosta. E pode personalizar colocando gelo dentro do liquidificador ou, às vezes, uma peça de fruta também dentro. Ela congelada ou a natural. Pode também ser gelo mais fruta. A mesma coisa que as outras refeições. Canela, gengibre, está tudo valendo. Linhaça ou chia, tá? Entretanto, deixa eu ver como é que está a nossa panqueca. Está feita. Então, no nosso caso, por exemplo, se eu quiser acompanhar o meu café matinal ou o meu chá, eu já tenho aqui a minha panqueca pronta. Então, é muito gostoso nós podermos fazer várias refeições diferentes. Falando em chá, depois vocês vão conhecer o nosso concentrado de ervas. É um concentrado de dezenas de ervas diferentes, purificadas, ou seja, limpas, que vão ajudar-nos a desintoxicar o nosso corpo. Essas ervas têm propriedades drenantes, antioxidantes e ajudam a queimar calorias. Então ajudam também a ter saciedade. Mas enquanto não conhece esta bebida, enquanto só tem o pó nutricional, aquilo que é necessário fazer, mal acorde, é ter 400 ou 500 ml de líquido no seu corpo, mal acorde, tá? Pode aromatizar com limão, pode fazer um chá comum, tá? E o ideal é que não seja imediatamente café, tá bom? Precisamos de hidratar o nosso corpo. Durante a noite, o nosso corpo perde 1 litro de água. Então, nós precisamos de repor. Então, antes de comer, beba sempre, tá? É muito importante. Então, já conhecemos também esta nossa receita maravilhosa. Vamos lá. Agora, vamos ao nosso milkshake. Aquilo que eu vou colocar aqui dentro do meu copo, do meu mini liquidificador, vai ser a bebida, nosso substituto. No nosso caso, depois vocês vão conhecer. Vou colocar, por exemplo, uma banana. Opa. Podiam ser morangos congelados, ameixa, mas, por exemplo, banana, que é uma fruta bem comum, poderia ser nenhuma fruta. Eu posso fazer a minha refeição quente ou gelada, tá? A temperatura é indiferente, vai comandar. Coloco o meu pó nutricional e até devo precisar de um pouquinho de água, tá? A gente já vai ver. Ligar aqui. Colocar a tampa. Sempre coloca a tampa. Atenção. Feito. Poderia ser num shaker, chamada também shakeira, e está feito este meu batido. Vou utilizar o mesmo copo. Olha só a cremosidade. E aqui, por exemplo, eu posso até acrescentar uma canela. Imagina que também posso fazer, se for com água quente, papas de aveia.
eu posso colocar no meu liquidificador. Cuidado só que quando nós juntamos água quente, muitas vezes a tampa dá um pulo. Então tenha cuidado em primeiro fazer a mistura com água mais morna e depois mais no final vai colocar água mais quente. E a partir daí pode fazer umas papas de aveia, um mingau e a única coisa que acontece é que em vez de termos uma refeição com carboidratos, quando eu faço umas papas de aveia, por exemplo, eu tenho aveia, é saudável, não é prejudicial, mas não tem proteína. Então o segredo da refeição Herbalife é que vai juntar tudo aquilo que ele precisa, mas com pouquíssimas calorias, com muita boa proteína e com todas as vitaminas e minerais que o corpo precisa. Quando acontece isso, o nosso músculo fica alimentado e automaticamente quando eu faço uma gestão de calorias e tenho boa densidade nutricional, o meu corpo é forçado a queimar calorias por falta de calorias, mas ao mesmo tempo ele se sente bem em queimar calorias, não se sente cansado. Porquê? Porque ele tem nutrientes. O nosso músculo se alimenta basicamente de proteína, daí a nossa refeição ter proteína. Então é muito importante a origem dos produtos que consome, a qualidade e a segurança. Herbalife tem mais de 40 anos, são mais de 300 cientistas por trás dos produtos e é uma história inacreditável de sucesso, ajudando pessoas ao redor do mundo. Então, ao fazer a sua refeição, saiba que vai ser uma novidade. Beba bastante, antes das refeições sempre devemos beber, se hidrata ao longo do dia e saiba que a sua refeição é maravilhosa. Aproveite, usufrua e faça uso com toda a sabedoria do seu resto do dia. Então é muito importante. As outras refeições, nós vamos dar várias dicas, vamos fazer com que se sinta com mais energia. Aproveite esta experiência para poder usufruir de um spa alimentar. Está combinado? Então, beijo, beijo. Estou aqui para ajudar também com vários coaches incríveis. Vamos juntos ficar mais saudáveis.